Boa noite. A bancada de parlamentares paulistas da situação se reuniu à luz do sol hoje em São Paulo. O grupo de deputados alinhados com o presidente Bolsonaro e com o governador João Dória participou da cerimônia de posse do novo comandante militar do Sudeste. A sede do comando é vizinha ao prédio da Assembleia. A relação com o Legislativo é amistosa desde o período do regime militar. Dória e Bolsonaro, tidos como adversários prematuros da próxima eleição presidencial, dividiram o palanque. O Jornal da Assembleia mostra a movimentação dos governantes e dos parlamentares e ainda. Presidente Bolsonaro repudia rótulo de populista. Policiais complicam tramitação de projeto da reforma da Previdência. Cresce a possibilidade da Previdência Social ser definida pelas Assembleias Legislativas. Agora, no Jornal da Assembleia. Na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da troca do Comando Militar do Sudeste na capital paulista. Deputados da Assembleia Legislativa e o governador de São Paulo, João Dória, também estiveram na cerimônia de posse do general Amaro dos Santos. Ele substitui o general Luiz Eduardo Ramos, que vai assumir a Secretaria de Governo da Presidência da República. Um esquema de segurança foi montado no entorno do Comando Militar do Sudeste. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 horas da manhã para acompanhar a troca de comando. O general Ramos deixa o comando depois de ter sido nomeado ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. No lugar dele, assume o Comando Militar do Sudeste o general Amaro dos Santos. O evento contou com a presença de deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Estivemos na troca de comando última, quando o Ramos assumiu, e hoje, prestigiando ele aqui, deixa o comando do Sudeste para o general Amaro, e assume esse ministério lá em Brasília com apoio e a confiança do presidente Jair Bolsonaro. É um momento importante, porque o atual comandante, que está passando o comando, sobe a ministro. Então, acredito que é um orgulho para todos nós aqui da região Sudeste. Todos nós sabemos da seriedade do general Ramos. Então, eu pessoalmente fiquei muito feliz com essa ascensão dele à condição de ministro. Tenho certeza que ele vai poder ajudar muito o presidente e o nosso país. E agora um desafio para o novo comandante do comando. Sim, mas vai ter nosso apoio aqui, a nossa ajuda, somos vizinhos, e somos todos pelo Brasil. No discurso de despedida, o general Ramos enalteceu o papel das Forças Armadas na sociedade e disse que, independentemente do cargo que ocupe, sempre será um soldado. O presidente Jair Bolsonaro estava ao lado do vice Hamilton Mourão e do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Bolsonaro falou por pouco mais de 5 minutos e destacou a função do general no novo cargo. Prezado general Ramos, Vossa Excelência, ou como nós abolimos em Brasília, o senhor terá um dos ministérios mais importantes, que é fazer articulação com o nosso parlamento brasileiro, que tenho certeza, com a tua presença, pelo teu passado de assessor parlamentar, principalmente, ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições. Porque nós não precisamos de pacto assinado no papel. O pacto que nós precisamos com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, pela competência, por sua dedicação. O que nós queremos e podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos. Isso tem que sair do papel, tem que sair do discurso fácil de político. Nós temos que dar exemplo, nós, Executivo e Legislativo, temos que dar exemplo e daremos exemplo. Em discurso nesta cerimônia em São Paulo, o general Ramos se definiu como impetuoso e agoniado. Citando a Bíblia,
pediu a Deus sabedoria de Salomão e capacidade de articulação de José do Egito. Ele vai precisar. A missão do novo secretário de governo é a articulação política com o Congresso. E o que se viu ontem na audiência pública do ministro Sérgio Moro na Câmara dá ideia do tamanho desta missão. A audiência pública aconteceu 2 dias depois da manifestação de apoiadores no último domingo. Foi realizada por 3 comissões da Câmara: de Constituição, Justiça e Cidadania, de Trabalho, Administração e Serviço Público e a de Direitos Humanos e Minorias. Mais que questionar, os deputados se revezaram em ataques e defesa ao ministro. Eu, quando trago isto ao senhor presidente para que fale ao que se encontra ministro até esse momento, o senhor tome a seguinte providência, que pelo menos, se ele não quiser responder, ele diga que não quer. Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. Microfone, por favor. Já no fim da audiência, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ofendeu Sérgio Moro. Comparado a um juiz de futebol, foi chamado de ladrão. Um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. O ataque foi a senha para outro capítulo lamentável da história do Congresso. Alô? Pessoal, educação, por favor. Educação. E o IBGE divulga o questionário do Censo 2020. 71 milhões de domicílios brasileiros devem receber o questionário básico. E eu vou conversar com Vando da Paz Nascimento, que é coordenador técnico estadual do Censo 2020. Boa noite, muito obrigado por aceitar o convite do Jornal da Assembleia para falar do Censo 2020. Vando, qual é a diferença deste censo em relação ao de 2010? Boa noite, Jorge. Agradecemos a oportunidade de falar do censo demográfico. O censo, ele mantém todos os temas que são investigados nas últimas décadas. Então, a gente investiga temas sobre características de domicílio e também de condições socioeconômicas da população. E a gente vai ter um incremento tecnológico de referenciamento de todos os domicílios do país, que vai permitir também a consulta de forma muito mais específicas e estudo e tabulações mais elaboradas para esse próximo censo. O censo foi, de alguma maneira, reduzido em termos de questionário, ou seja, se faz algum tipo de economia, diminuindo o número de perguntas? Sim, teve uma redução de quesitos do questionário, né? São 2 questionários nessa operação. O questionário básico é aplicado para 90% dos domicílios do país e ele teve uma redução de 36 para 26 perguntas, o que reduziu aí o tempo médio de coleta de 7 para 4 minutos. E o questionário da amostra, que é um pouquinho mais longo, ele reduziu de 102 perguntas para 76. Não é uma redução significativa e o objetivo foi mais de agilizar a coleta e a adoção de tecnologias para otimizar a operação. Algumas perguntas foram suprimidas, como a questão do aluguel, posse de bens, fontes de rendimento? Sim, o que aconteceu no caso da pesquisa de posse de bens, a gente manteve ainda questões sobre acesso à internet e posse de máquinas de lavar, mas alguns outros bens a gente avaliou que as pesquisas amostrais poderiam suprir essa informação. No caso, o único capítulo que saiu do questionário foi a imigração internacional, que também os registros administrativos da Polícia Federal, eles suprem essa necessidade. E a questão da coleta de rendimento, ela vai ser investigada por responsável da família, como já foi feito no censo de 2000.
E é possível aferir esse retrato de nós brasileiros a partir do censo de 2020 com menos perguntas, sem olhar, por exemplo, a questão do aluguel que tem muito a ver com déficit habitacional, as pessoas que estão no limite ali e que podem perder as suas casas. Sim, o que acontece assim, ainda vai ser investigado se o domicílio é próprio ou alugado ou cedido de outra forma. A questão que saiu do questionário foi o valor do aluguel. Então, é uma informação que sem grande cuidado, a gente pode pegar, levantar o valor médio, que tem muita variação no mercado, isso a gente pode captar nas pesquisas amostrais, que elas são muito mais ágeis, né? A gente tem constantemente essa informação em campo. A informação, se o domicílio é alugado, permanece um questionário ainda para 2020. Vando, sobre a questão das fontes de rendimento, num país aí com 13 milhões de desempregados, 28 milhões de brasileiros subaproveitados, ou seja, pessoas que vivem de bicos. Essa pergunta sobre fontes de rendimento não daria o caminho de onde a gente poderia sair dessa crise? Sim, o quesito sobre trabalho, ele no questionário básico, ele permanece sem alterações, né? O que altera é que o rendimento propriamente dito, o valor do rendimento, ele não vai ser investigado para todos individualmente por cada morador, ele vai ser investigado apenas para o responsável do domicílio. E ele vai ser, o valor do rendimento, ele vai ser considerado total, né? Não vai ser especificado como no questionário da amostra. Era cada item, quanto recebia sobre programas de rendimento, aposentadoria, isso vai ser captado de forma conjunta. Então, se está trabalhando ou não, é uma informação que permanece no questionário e o valor da renda total do responsável da família permanece, o que permite uma boa análise dos dados. Vando, para encerrar, lembrando que o censo utiliza um batalhão de 180 mil recenseadores. Quem quiser trabalhar no censo também pode ter informações, tem uma página na internet e um 0800, as pessoas podem já tirar informações e a possibilidade de trabalhar no censo 2020? Perfeitamente. O hot site do censo 2020 é censo 2020.ibge.gov.br, reúne todas as informações do censo, inclusive as oportunidades de trabalho. A gente tem já concurso agora saindo no mês de julho, mas a partir do ano que vem, em janeiro e maio, concurso para supervisores e recenseadores. É quase só no estado de São Paulo, são mais de 40 mil vagas de trabalho em todo o estado. E qualquer dúvida, não só do censo demográfico, mas também das outras pesquisas, o IBGE tem um 0800, que é 0800 721 8181. Dúvida, precisar confirmar a identidade de algum entrevistador do IBGE, pode ligar nesse telefone e tirar qualquer dúvida. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar contigo, Vando. Muito boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos os espectadores. Muito obrigado. Fraude na Previdência leva a corretora de valores Gradual à falência. A decisão da Justiça de São Paulo foi a pedido da própria empresa. A quebra é consequência da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central há um ano. As investigações do banco comprovaram graves violações às normas legais e regulamentares com o comprometimento da situação econômico-financeira da corretora. A condenação da Gradual foi baseada em operações fraudulentas no mercado financeiro com recursos do sistema previdenciário de vários municípios. O presidente Jair Bolsonaro indica que pode intervir diretamente no projeto de reforma da Previdência. Ele disse hoje em São Paulo que os policiais serão atendidos. As categorias ligadas à segurança pública pressionam governo e parlamentares para conseguir regras diferenciadas. Sem o consenso entre os governadores e as bancadas de partidos políticos na última terça em Brasília, a possibilidade de estados e municípios terem que cuidar diretamente de suas previdências, ainda que o plenário possa decidir a questão.
Para o deputado Gil Diniz, do PSL, o relator da proposta, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, errou no relatório. O erro político aí do relator, o deputado Samuel Moreira, PSDB, nós respeitamos aí o seu relatório, mas eu acredito que deveria ter ficado no modelo do ministro Paulo Guedes, essa proposta que foi enviada para o governo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não vamos ter tantos problemas assim. Vou dar um exemplo. Muitos, às vezes, me mandam mensagens na rede social dizendo: olha, você abriu mão da sua aposentadoria especial, etc, etc. Olha, aqui nós não temos esse tipo de aposentadoria especial. Isso já foi votado lá atrás. O deputado estadual aqui em São Paulo, ele contribui com o INSS, ele pode contribuir aí sim, com a previdência privada, né? Ele contribui à parte. Então, esse problema em São Paulo está um tanto sanado, mas vai ter estado que vai quebrar. E, olha, politicamente falando, aí para os deputados, vão ter trabalho pra caramba nas suas assembleias legislativas, se esse projeto da Previdência vir para as assembleias. Tem governador que é impressionante. O governador, ele sabe que é importante a reforma da Previdência, ele sabe que o seu estado está quebrado, ele sabe que vai ter milhões de investimento no estado quando for aprovada a reforma, mas na hora de dar entrevista e falar se é favorável ou contrário à reforma, ele diz que ele é contrário. A reforma da Previdência é considerada polêmica por endurecer critérios da aposentadoria, tanto para funcionários públicos federais quanto para trabalhadores da iniciativa privada. E as divergências sobre a proposta não param por aí. As forças de segurança pública, as polícias civil, militar e federal querem manter as condições especiais, a exemplo do que foi feito com as Forças Armadas. O ponto principal é excluir da aposentadoria o critério da idade mínima. Basicamente, eles querem se aposentar após 25 anos de contribuição, independentemente da idade. O tema leva diretamente ao presidente da República. Essas categorias são parte da base de apoio político de Jair Bolsonaro. Os deputados federais da bancada da bala chegaram a chamá-lo de traidor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra as seções do projeto da reforma, mas tem evitado se pronunciar. Jair Bolsonaro participou nesta quarta da solenidade de troca de cargos no Comando Militar do Sudeste em São Paulo. O presidente falou rapidamente sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das Forças Auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente. Não há ainda prazo definido para a votação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que estuda adiar o recesso do parlamento, marcado para o dia 17, caso haja clima para a votação da reforma em 2 turnos. Outra alternativa estudada é votar apenas o primeiro turno, com o fim de sinalizar avanços para o país. A decisão deve se basear na votação do projeto pela Comissão Especial da Reforma. Mas não só isso. Muitos deputados esperam a liberação de verbas para emendas parlamentares. O governo se comprometeu a liberar 10 milhões de reais para cada emenda. A maioria ainda não recebeu. E para falar sobre reforma da Previdência, no estúdio da TV Alesp, eu recebo o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Bem-vindo ao Jornal da Assembleia, segunda edição. Deputado, reforma da Previdência, para o nosso telespectador, o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-presidente dessa Casa de Leis, foi deputado estadual aqui. Ele está trabalhando agora numa nova versão, que seria a terceira versão da proposta de reforma da Previdência, com algumas novidades, inclusive aqui, deputado, sobre, por exemplo, idade mínima de aposentadoria para as professoras da rede pública que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003. Como professor, diretor de escola, é uma notícia alvissareira, apesar de que o relatório, até chegar ao plenário, tem um longo caminho ainda, né? Apesar que ainda é um retrocesso. Nessa proposta, essa PEC 6 é um verdadeiro atentado contra a Seguridade Social, contra a aposentadoria. Mesmo aí com essa modificação, essa terceira versão,
a aposentadoria especial do magistério está comprometida, porque hoje uma professora se aposenta com 25 anos de contribuição e com 50 anos de idade. Então, essa proposta não... E um professor com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, a professora vai ter 7 anos a mais de trabalho em condições adversas. Isso hoje, seria o chamado pedágio, Não, é um absurdo total mexer na aposentadoria especial do magistério com a conquista histórica dos professores que nós consagramos na Constituição Federal de 1988. Qualquer tipo de alteração proposta pelo governo é um retrocesso para nós. Nós queremos mantê-la do jeito que está. A professora se aposenta com 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição, e professor, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Qualquer alteração feita aí, elevando ou o tempo de contribuição ou a idade mínima, é um grande retrocesso e um ataque aos professores e professoras do Brasil. Deputado Carlos Gianazzi, quando perguntado o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, se nesse terceiro texto haveria a inclusão dos estados e municípios, coisa que havia sido retirado nos anteriores, o que falar sobre isso? O senhor prefere que as assembleias e câmaras municipais discutam a Previdência e não os deputados federais e os senadores? Sim, porque cada ente federativo tem a sua característica própria, os seus interesses. Então, nós queremos debater e derrotar esse projeto aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Nós queremos derrotar o projeto da Previdência nos municípios. Nós queremos debater e é muito mais pedagógico e mais democrático fazer isso nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, porque a população está mais próxima da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, e é difícil a gente ir para o Congresso Nacional, para Brasília. Então, é muito importante que, primeiro, que nós somos contra a PEC 6, em qualquer cenário, o nosso partido em Brasília vai votar contra, nós somos oposição ao governo, sobretudo a essa PEC 6, que ela, como eu disse, acaba com a Seguridade Social e com a aposentadoria. Mas se o projeto chegar aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer aqui uma guerrilha armada, não no sentido de armas, mas de mobilização dos servidores e dos trabalhadores para derrotar essa proposta que destrói a aposentadoria dos trabalhadores. O ministro Paulo Guedes já tinha dito que a bola está com o Congresso Nacional, com os deputados e com os senadores. Caso, no plenário, acrescentem os estados e municípios, haveria prejuízo? Por exemplo, a Previdência já não está articulada aqui no estado de São Paulo? Aqui em São Paulo, na verdade, nós já tem a SPPrev, São Paulo Previdência. Em 2011, a Assembleia Legislativa aprovou a Previdência complementar para os servidores que ingressarem agora e quiserem ganhar acima do teto do INSS, eles terão que contribuir com a complementar. Sim. Então, vejo que não há necessidade de uma reforma aqui em São Paulo. O que eles querem mesmo é aumentar o percentual de 11% para 14%. Aliás, isso aí para o nosso telespectador. Isso aí vai representar um confisco salarial, até porque a data base aqui não é cumprida, não tem reajuste, não tem reposição das perdas inflacionárias, e eles querem, como aconteceu já em São Paulo, o Sampaprev, que era do Haddad, Dória, depois Bruno Covas, elevou de 11% para 14%. Foi um confisco salarial. Isso já está acontecendo no município de São Paulo. Tem que perguntar para o deputado. Em São Paulo, o Bruno Covas foi mais realista do que o rei. Nem esperou a aprovação da reforma do Paulo Guedes para já aumentar a alíquota para 14%, né? E é o que eles farão em todo o Brasil, caso a PEC 6 seja aprovada. Os servidores públicos serão duramente penalizados com o aumento da alíquota. Outros estados também fizeram um arremedo de reforma, a gente pode falar, subindo simplesmente a alíquota de 11% para 14%. Parece que é até um mantra, sempre 14%. Eu não sei esse cálculo 14. Atuarial aí, mas 14% de desconto para quem está trabalhando. Como é que o senhor vê isso, deputado? Aqui em São Paulo já foi impactante. Aqui já foi na Prefeitura de São Paulo, sim, os servidores públicos foram vítimas de um confisco salarial muito grande, é uma perda salarial, porque são 3% a menos no salário. Estamos com inflação, tem perdas inflacionárias e o servidor municipal foi duramente penalizado. Mas eu queria destacar
é que, na verdade, a reforma da Previdência é uma grande farsa. O governo coloca como uma panaceia para resolver todos os problemas econômicos, dizendo, olha, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, vai acabar a Previdência. E não é verdade, isso é mentira, porque eles diziam mesmo da reforma trabalhista. Se não tiver reforma trabalhista, lembra do governo Temer, sim, o Brasil não vai ter mais emprego, né? Se não aprovar a lei da terceirização também, se não aprovar o teto dos gastos, agora a emenda 95... Tudo também, isso foi feito. Tudo foi aprovado, o Brasil não cresceu, não criou novos empregos, então é tudo mentira. É uma farsa a reforma da Previdência. Se o Brasil, se tem uma crise fiscal no Brasil, a culpa não é da Previdência Social. A Previdência Social é um instrumento importante de distribuição de renda no Brasil. Então, o governo tem que fazer o quê? Tem que fazer uma reforma tributária, taxando lucros e dividendos, taxando grandes fortunas, taxando grandes heranças, taxando, colocando IPVA para a compra de iates, de barcos, de aviões, de helicópteros, que eles não pagam. Então, você compra um carro qualquer, você paga IPVA. Uma pessoa que compra uma lancha para colocar no mar, não paga IPVA. Um jato de milhões. Um jato não paga IPVA, não paga imposto. Lucros e dividendos não tem taxação, né? Os bancos não pagam impostos, então não dá. Por que você vai taxar os trabalhadores, taxar a renda dos trabalhadores? E consumo também tem que mudar, tem que ter uma reforma tributária, mas do ponto de vista dos trabalhadores. Falta transparência nessa discussão, nesse debate. Eu digo isso que o governo federal apresenta como déficit previdenciário, não só do sistema de seguridade, mas da previdência total, que engloba os setores privado e público, mais o dos militares, 264 bilhões. Com a reforma, se fala, né, o ministro da Economia falou, uma reforma que traga de volta 1 trilhão em 10 anos, são 100 bilhões por ano. É possível drenar 100 bilhões por ano da sociedade para pagar a aposentadoria? Não pode, ele tem que drenar isso, se ele quer tirar, vai tirar da dívida, pagamento de juros da dívida pública, que aí sim é o problema do Brasil, que o pagamento de juros da dívida pública consome quase metade do orçamento do Brasil, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que isso aqui rouba, que desvia 30% do orçamento da Seguridade Social, a dívida ativa que não é cobrada, a dívida ativa no Brasil é monstruosa, bilionária, que também não é cobrada, a dívida das empresas com a Previdência, que não é cobrada, a política de desoneração, que é a transferência de dinheiro público para setores econômicos, como empresas como a Friboi aqui em São Paulo tem isenção fiscal do ICMS, a Ambev, as grandes mineradoras recebem dinheiro público, né? Universidades privadas, muitas delas têm isenções fiscais, aí não dá. Então, você tem que tirar desses setores e não dos trabalhadores, da aposentadoria, que já é baixa, que já não é quase nada no Brasil. Hoje, ela representa um raquítico estado de bem-estar social, né? Então, é um absurdo o que o governo quer fazer. Tem que atacar esses pontos, taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos. Aí você resolve o problema. Auditoria da dívida pública brasileira, que dela vai ser, com certeza, diminuída drasticamente. Fim da política de desoneração fiscal. É isso que resolve o problema do Brasil. Para encerrar, deputado, o senhor acredita que essa discussão vai se arrastar pelo segundo semestre também? Havia muito otimismo da parte do governo para que não houvesse o recesso parlamentar em Brasília, se votasse pelo menos essa primeira versão da reforma agora. Está tendo muita resistência porque os deputados percebem que o povo brasileiro não quer a reforma da Previdência. Estão tentando domesticar o povo brasileiro, a mente do povo brasileiro, né, através da grande mídia, da Rede Globo, da mídia empresarial, mas acontece que a população percebe já que a reforma da Previdência é contra o povo, é contra os trabalhadores. Então, os deputados percebem, é difícil para os deputados votarem a favor de uma proposta tão antipopular, né, que vai prejudicar o povo brasileiro. Pois é, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.